Oi, oi, oi! Chegando para mais um dedinho de prosa, seja uma prosa proveitosa, beleza? Gente, tentei gravar um vídeo lá pelas horas depois do almoço, por causa dos dogs, tava um silêncio, né? Aquele silêncio de depois do almoço. Começaram. Agora eu falei, bom, agora anoiteceu, né? Tá tudo quieto. Vou ver se vai dar. Gente, comecei, já estava quase no meio da conversa, do papo. Eles começaram, mas começaram todos, 5 daqui, 3 dali, 2 daqui. Foi assim, pega pra capar. Então vamos retomar para ver se. E aí fica uma coisa, né? Eu não gosto, eu gosto de fazer assim na hora que dá aquela vontade, aquela inspiração, né? Aí fica meio quebrada a inspiração, né? Mas vamos que vamos, né? Gratidão sempre a todos vocês, meus queridos, minhas queridas, que me acompanham 2 anos e meio aqui nesse canal, nessa comunidade cristã do YouTube, beleza? Aonde quer que você está me vendo, se é de manhã, se é de tarde, se é à noite, bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos começar, né? Nesse vídeo que eu fiz sobre a homossexualidade, que o título era Então e Aí, houve poucos comentários. Nem as pessoas que costumavam comentar não comentaram. Talvez porque não quis se expor, não quis melindrar, né? Não é obrigado. Mas teve 3 pessoas que me chamaram, uma no WhatsApp, 2 no Messenger. Duas me elogiando, né? E outra me dando assim um sermãozinho, né? Ela foi meia educada, ela não, né? Mas ela disse, entre outras coisas, que para uma ex-CCBiana, uma ex-crente, e pela minha idade, eu era muito pra frentex. E que eu estava dando um mau exemplo e que ela nunca esperava isso, né? Por certo, me segue, né? Eu tenho o nome dela, lógico, no Messenger, mas eu não vou expô-la. Por quê? Porque ela não fez o comentário no público, ela me chamou no privado, mas eu vou falar com ela e, por certo, ela vai estar me assistindo. E por uma questão de ética, eu não vou falar seu nome, tá? Eu não vou falar seu nome. E ela disse que eu, na minha idade, eu joguei a palavra pelas costas e que eu estava incentivando a prática homossexual. Em momento algum, eu incentivei ninguém, em momento algum eu joguei a palavra pelas costas. Agora, uma coisa você acertou, eu sou pra frentex. Graças a Deus. Se entender a alma humana, se entender os conflitos humanos, se entender e conviver numa boa, é ser pra frentex,
eu sou, graças a Deus. Numa boa. Porque eu deixei bem claro ali que eu conheci as crianças desde pequenas, né? Acompanhei, e eram pessoas que a natureza dela era assim. Então o meu vídeo o tempo todo eu quis entender. Eu quis entender. E isso não me desabona de jeito nenhum. Você que falou com palavras assim, bem, né? Mas no fundo, você quis, né? Mas para mim não quer dizer nada. Se bem que eu acato, que eu gosto, né? Eu relevo os comentários, embora aqui não tenha nunca ninguém que fez algum comentário, eu não apago o comentário, só em 2 anos e meio eu apaguei logo no começo 2 comentários de um cara que ele entrava nos vídeos só para me rechaçar. Aquele rechaçava assim, para mim cuidar do meu cabelo, para mim cuidar do meu visual, que eu era uma velha isso, que eu era uma velha aquilo. Acho que quem me acompanha desde o começo lembra dele, né? Ele deve ser dessas congregações ricas, né, que congregam por aí, daquelas irmãs, né, chiquetérrimas, dondocas, né? Que vão na igreja toda, né? Que fala assim, né? Paz de Deus, irmão, paz de Deus, irmã, né? E né, se cuidam, né? E eu realmente tô nem aí, né? Cara lavada e ó. Então ele me acachapava nessa parte. Conteúdo que era bom de comentar, ele não comentava nada. E agora essa irmã, ela disse que ela não comentou no vídeo porque ela não quis assim, acho que ela ficou com peninha de mim, né? Sei lá o que. Ela só disse assim, que ela não quis comentar no vídeo, mas que ela, né? Então, eu queria dizer para você, minha querida irmã, e para tantos outros quantos também acham, né, que eu, né, joguei a palavra para trás, que eu estou incentivando isso e aquilo. Eu quero dizer para vocês que desde 1987, 88, no auge da AIDS, né, eu participava do GAPA em São Bernardo do Campo, Grupo de Assistência às Pessoas Aidéticas. E naquela época morreram muitos e muitos, né, artistas, muita gente, né, porque não se tinha ainda o coquetel, né, contra a AIDS, e realmente a maior parte que morreram, né, eram realmente do grupo, né, dos homossexuais. E então eu participava, eu e uma querida amiga minha, que eu já fiz vídeo aqui em homenagem a ela, a Maria Help. Ela já não está mais aqui nesta dimensão, nessa baixa terra. E eles davam o endereço pra gente ir na casa, pra gente fazer visita, né? Esse grupo do GAPA, para ver assim se a pessoa precisava, geralmente pessoas pobres, né, rapazes pobres, se precisavam de ajuda, né, financeira ou algum tratamento, e a gente, né, direcionava eles ao grupo, né. Nós éramos, na verdade, divulgadoras, né. Eu não sei como é que eles faziam, não me lembro, a divulgação desse trabalho. Eu não lembro se foi na igreja. Olha, vou falar outra coisa aqui que a irmã vai ficar, né? Se era na igreja católica, eu não lembro. Sabe? Eu não lembro como foi que eu conheci esse grupo. Eu lembro que eu fui convidada por essa amiga e eu fui participar.
E as reuniões eram muito bonitas, as reuniões eram assim, como a gente devia se portar, como a gente devia, né? Então, nós fomos visitar um tal de Antônio, um rapaz de 19 anos. Só que o caso dele já era assim, terminal. E eu confesso que naquela época, e nós fomos visitá-lo porque a mãe dele era, ele e a mãe dele, era uma casa assim, bem lá nos fundos e aquele terrenão na frente, né? E nós fomos visitá-lo. O caso dele já era um caso assim, bem adiantado, e ele não estava em casa. Então ela falou para a gente entrar e esperá-lo. Ele tinha um amor muito grande por nós, principalmente para minha amiga. E nós então esperamos ele chegar. E aí nós nunca entrávamos assim, né? Não passávamos da cozinha. Mas aquele dia ele chegou e estranhamente ele era gay, né? Naquela época não usava essa palavra. Ele usava chapéu, sabe aqueles chapéu bonito, chapéu Ramezoni, chapéu tipo Prada, né? Ele usava aquele chapéu, ele era um rapaz alto, bonito, né? E ele usava aquele chapéu, ele andava para todo lado, de dia, de noite, com aquele chapéu, que lhe dava assim um ar, né, de elegância, de charme, né? E aí ele, quando viu a gente, ele, né, nossa, se derramava em agradecimento, em abraços, né? Ele nos convidou para entrar, para conhecer o quarto dele. Eu confesso para vocês, na época, eu não tinha 40 anos ainda. Eu não fiquei chocada, eu fiquei impactada. Era tudo rosa. A colcha da cama era de cetim rosa, aquele rosa brilhante de cetim. Penteadeira rosa, guarda-roupa rosa, tinha boneca com roupas pink na cama, tinha quadros e mais quadros e flores, né? Flores artificiais. Era assim, muito, tudo rosa, tudo pink, né? E saímos dali e fomos conversar com a mãe dele. A mãe dele, eles pagavam aluguel. E naquela época, querida irmã, esse Antônio, ele falava que os maiores clientes dele eram casados, homens casados, e tinha também um programa, muita gente vai lembrar, do Goulart de Andrade na TV, era bem tardão da noite, e eles também falavam a mesma coisa. Os clientes deles, as pessoas a quais eles saíam, né? Eram tudo, a maioria, homens casados. E eu lembro, e a gente, né? Naquela época eu tinha nem 40 anos, né? E eu lembro que os homens falavam assim, isso é mentira, esse cara faz esses programas só para difamar os homens. E esses caras, né, falava aquela palavra, né, que começa com V, eles falam isso só para se vangloriar, isso é mentira deles, eles são isso, eles são aquilo. E precisava de matar essa raça, sabe? Então, ele já contava para nós os mínimos detalhes. Ele fazia programas, ele pegou a AIDS e ele já estava em bastante estado, né? E eu não tive, eu não ouvi no final, mas essa minha querida amiga maravilhosa, ela teve o prazer de vê-lo, né? Ele foi internado várias vezes, né? Ficou assim naquele estado, né, que muita gente sabe, né? Uma pessoa naquela época com AIDS, hoje nem se vê falar mais, né? Agora tem o coquetel e a pessoa convive, né, numa boa. E eu lembro que ele gostava muito de ir na casa dessa minha amiga.
E na casa dessa minha amiga, ele abria o coração. Ele contava dos sonhos dele. Ele era um menino maravilhoso, um bom filho, morava com a mãe. A mãe não precisa nem descrever, uma pessoa muito simples, muito humilde. A casinha era bem nos fundos, uma casa muito simples. E ele contava que ele tinha essa inclinação e contava e chorava muito, né? Ele tinha mais irmãos, mas ele era o único que ficava, que tomava conta da mãe dele. Uma mulher sofrida, uma mulher assim encolhidinha, carcundinha, sabe? E no último dia que ele estava no hospital, a mãe dele ligou para minha amiga e ela falou: Maria, o Antônio está com vontade de comer pizza. E com ela não tinha essa, ela arregaçava as mangas, podia ser de madrugada, de noite, de dia, sol quente, chuva. Ela não teve dúvidas, ela foi, comprou uma pizza e foi e levou, né, no hospital e ele comeu. Ele nem com isso ele ficou com vontade. Eu não tive coragem de ir e também não, na época meu ex-marido não deixou eu ir porque onde se viu, durante o dia eu podia fazer as coisas, mas levantar de noite já para ir por aí que ele não, né, ele não gostava e eu fiquei na minha. E ela pôde vê-lo nos últimos dias, né, dali uns 2, 3 dias ele foi embora. Então, minha querida, você deve ser dessas pessoas, né? Que gostava de ver no noticiário eles serem espancados, mortos, sem conseguir um trabalho, né? Por causa do preconceito, né? E os homens também, né? E eu acredito piamente. E depois de tantos anos, olha eu aqui falando dele, vendo ele na minha frente. Ele não tinha motivos para mentir. E já lá, ó, minha querida irmã, já lá atrás eu já conhecia. E eu participei do Centro de Valorização da Vida, o CVV. E também eu ouvi as histórias destes seres humanos maravilhosos. Então é isso. E hoje, dentro das denominações, nós sabemos que muitos deles, né? E não só dentro da denominação, mas na vida social, na sociedade, né? Muitos deles se casam, elas também, e se escondem e vivem uma vida triste. São infelizes e fazem o parceiro e a parceira infeliz também, para manter, né? Manter a linha, manter né? Então, eu continuo fazendo a pergunta para você. E para quantos acharam que eu sou muito para frentex? Eu sou para frentex, sim, eu estou. Eu ouvi relatos, gente, no CVV, que eu não posso contar aqui, nessa parte. De meninos de 14, 16 anos na época. E a gente era voluntário, funcionava das 2 às 6 horas da tarde. Vinha ali N assuntos. E nós não podíamos direcionar nem aconselhar as pessoas. Era apenas para ouvir. E antes da gente ser voluntário, a gente fazia um pequeno curso com as psicólogas na época, como nós deveríamos agir. E não podia de maneira alguma ficar, olha, faz isso, faz aquilo, nem pensar uma coisa dessa. Só ouvíamos.
E eu não lembro se uma vez por mês ou cada 15 dias, eu não lembro, nós tínhamos reuniões, era uma coisa, é uma coisa muito séria. Nós tínhamos reuniões, nós fazíamos relatórios e nós buscávamos ajuda, né? Para dizer, olha, estou atendendo uma pessoa assim, assim, e tinha já pessoas que já se habituavam com o nosso horário e sempre ligava no nosso plantão, que era uma vez por semana. E eu, na época, despreparada, muito despreparada, coisa assim muito forte, muito terrível, eu não tinha condições psicológicas para ouvir, sabe? Eu estava na época, eu tinha meus filhos adolescentes, né? E eu atendia meninos e meninas adolescentes e me falavam aquelas coisas. E eu falava assim, nossa, mas eles falam cada coisa, será que é verdade? Ou será que é só... eu falava assim, tem hora que parece que é mentira, é fantasia da cabeça deles. E eles nos orientavam assim, mesmo que for só fantasia, eles têm que ter um canal para serem ouvidos. E só pelo fato deles terem alguém sabendo que eles estão sendo ouvidos, eles já estão se sentindo bem melhor e eles já estão descarregando. É uma válvula de escape. E eu escrevi uma vez uma carta exatamente de um rapaz de 16 anos que todo o meu plantão era de terça-feira, eu entrava às 2 horas, era 2 e pouco, ele já estava me ligando. E ele me falava, ele me descrevia, ele também morava sozinho, não tinha uma irmã, e a mãe dele saía para o trabalho, e ele descrevia para mim o que ele estava fazendo ali na casa sozinho. Que ele se maquiava, que ele vestia as roupas da mãe, os sapatos da mãe, que ele adorava, que ele apanhava na escola, que ele era chamado de bonequinha, isso lá naquele tempo, sabe? Então, naquele tempo eu não estava preparada para ouvir, entendeu? Mas hoje eu estou preparada para ouvir. Veja, não para direcionar, não para dizer, olha, fulano, você está certo, você faz isso, você faz aquilo, mas eu estou apta a ouvir sim. Lá atrás, eu não estava apta, mas hoje, a minha vivência, essa minha caminhada até aqui, me deu bastante embasamento, bastante força, para mim ouvir essas pessoas. E eu não vou aconselhá-las, olha, faça isso ou faça aquilo, e faça mesmo, e solta as frangas, e solta os bichos, e vai, e aconteça. Não. Eu apenas quero ouvi-las como umas pessoas, como seres humanos, que somos todos nós. Não deu tempo de eu falar do segundo que me ligou, talvez uma outra oportunidade eu possa retomar o assunto. Já está ficando longo esse vídeo, então era isso, tá? Teve a Zilmar Oliveira, dentre outros que eu estou lembrando, que escreveu que ela não ia comentar sobre o assunto, que era a pessoa e Deus. E a Zilmar sabe que eu frequento, não, que eu acompanho um professor maravilhoso na internet. Eu nem nunca mencionei aqui, tá? Porque a gente sabe que tem tudo que a gente fala aqui, as pessoas correm e vão lá, e não é assim que a coisa funciona. Tá bom?
A paz com todos, cada um. Eu sempre digo aqui, tem coisas também que está escrito lá nos Romanos, né? Não herdarão o reino dos céus, não é só eles, não, e nem elas. É os corruptos, os glutões, os ladrões, os arrombadores, os espancadores. Tem gente que não é gay, que não tem esse tipo de problema. Mas o quilo dele é 900 gramas. Ele trabalha, ele faz um rolo aqui, ele recebe uma propina ali. Eu acho que aí já é desvio de caráter, né? Outros batem na esposa. E estas pessoas, agora eu falo sem medo de errar, são maravilhosas. Inteiras. Sofrem muito. O conflito é muito grande. Muito grande, muito grande. Muitos não se aceitam. Muitos até se suicidam por não serem aceitos, por não terem coragem de, né? Esse meu querido amigo falou de se assumir, né? Foi tão bonito aquilo que você falou. Assumir o quê, né? Assumir vem de culpa, né? Na frente do delegado a pessoa fala que assume, né? Eu assumo. Foi eu que roubei, foi eu que fiz o crime. Você falou bonito, cara. Assumir o quê? Ser o que é. Tem aquela música do Caetano. Cada um sabe a delícia que é de se ser o que é, na sua essência. É eles e Deus, como todos nós. Na porta estreita, no tribunal de Cristo, todos terão que enfrentar. Não cabe a mim, nem a você, minha querida, nem a você que não aceita, nem a você, a ninguém. Só compreender, amar. Não aceita? Tudo bem. Não tem dificuldade para aceitar? Eu compreendo. Mas não precisa, né? Bater, fazer essas coisas, palavras, né? Vocês entenderam. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, Ele há de querer.